Se você acredita no poder de boas narrativas e quer ajudar nosso canal a continuar produzindo conteúdo, considere fazer uma contribuição com qualquer quantia. Clique em Valeu abaixo do vídeo e faça sua doação. Agora vamos para o caso de hoje. Amanhã amanheceu fria em Crawford, um vilarejo cercado por colinas úmidas e telhados enegrecidos pelo tempo. A neblina rastejava pelas vielas como se procurasse por segredos que ninguém ousava contar. As janelas, ainda embaçadas pelo orvalho, refletiam um silêncio que não era natural. O tipo de silêncio que vem depois de um acontecimento que ninguém quer discutir, mas todos sabem. Na esquina de Wren Street, o número 16 destacava-se por um detalhe quase imperceptível. As cortinas continuavam fechadas, mesmo com o sol já alto. Um detalhe banal, mas em Crawford nada passava despercebido. Na casa ao lado, no número 15, Miss Marple servia o chá para sua sobrinha Clara Whitmore, que tentava manter o tom da conversa leve, embora sua expressão dissesse o contrário. Algo aconteceu, murmurou Clara, mexendo o açúcar com distração. A viúva do número 16, a senhora Beatrice Langdon, foi encontrada morta esta manhã. Dizem que foi o coração. Miss Marple levantou o olhar lentamente, o vapor da xícara se dissolvendo diante de seus óculos. Ah, coração, repetiu, com um tom que era mais uma ponderação do que uma resposta. E quem descobriu? A governanta, Sra. Penfold. Chegou como sempre às 9. Encontrou a chaleira fervida, o chá servido e a Sra. Langdon sentada na poltrona, como se tivesse apenas adormecido. O médico local já confirmou: falecimento natural. Miss Marple pousou a xícara, mas seus olhos se voltaram para a janela. Do outro lado da rua, o número 16 parecia mais sombrio do que o habitual, como se a casa, de alguma forma, tivesse entendido que guardava algo mais que um corpo. E o que mais se comenta? Perguntou ela suavemente. Bem, disse Clara, hesitante. Há quem diga que a senhora Langdon andava nervosa. Escreveu uma carta ao advogado dela há poucos dias, mencionando barulhos vindos do sótão. A carta chegou ontem, lacrada, nunca aberta. Miss Marple arqueou uma sobrancelha. Barulhos no sótão? Sim, mas não há sinais de arrombamento. A casa estava toda trancada por dentro. A idosa olhou para o bule de chá, pensativa. Barulhos, janelas trancadas e uma morte conveniente. São más companhias para a coincidência, minha querida. Clara suspirou, tentando rir. Tia, o médico foi claro. Coração fraco. Talvez. Mas há corações que não falham por doença, e sim por lembranças. Ela se levantou, ajeitou o xale e caminhou até a janela. A luz da manhã caía oblíqua sobre a rua, e mesmo à distância era possível ver o movimento discreto dos curiosos. Um policial conversava com a governanta, que segurava um lenço contra o rosto. As portas das casas vizinhas entreabriam-se, deixando escapar olhares e cochichos. Miss Marple observava com o mesmo interesse que um botânico dedica a uma flor rara. Cada detalhe, a posição do policial, a ausência do advogado, o modo como a cortina do sótão tremia levemente, parecia contar uma história paralela. Às 11, ela calçou os sapatos e pegou o guarda-chuva. Vou levar flores, disse. A senhora Langdon sempre gostou de lírios. Clara olhou-a com espanto. Mas o velório ainda nem foi marcado. Flores são uma desculpa aceitável para observar o que os outros ignoram. O ar de Crawford cheirava a ferro molhado e lavanda antiga.
As pedras da calçada ainda guardavam o brilho da chuva da madrugada, e o beco estreito onde ficava o número 16 parecia isolado do resto do vilarejo. Miss Marple chegou até o portão, onde um jovem policial vigiava com tédio disciplinado. "Boa manhã, oficial. Sou vizinha. Apenas gostaria de deixar isso na entrada." Ele hesitou, mas permitiu. Miss Marple pousou o pequeno buquê no degrau e, enquanto se abaixava, olhou discretamente pelo vidro fosco da janela lateral. Havia uma poltrona voltada para o fogo apagado, uma bandeja com uma xícara pela metade e uma pilha de fios de lã. Mas o que mais chamou sua atenção foi o espaço vazio no tapete, ao lado da cadeira, uma marca circular onde provavelmente repousava algo que fora retirado recentemente. "Curioso?" murmurou. "Perdão?" perguntou o policial. Nada, apenas comentava sobre o ar de tranquilidade da casa. Ela se afastou, mas, antes de dobrar a esquina, olhou novamente. Lá no alto, a janela do sótão permanecia aberta por uma fresta, como se alguém tivesse esquecido de fechá-la, ou como se alguém ainda estivesse lá dentro. De volta à casa da sobrinha, Miss Marple guardou o guarda-chuva e sentou-se em silêncio. O relógio da lareira marcava meio-dia. Clara trouxe o almoço, tentando disfarçar o nervosismo. Ouvi dizer que o advogado dela, o Sr. Harold Elms, esteve aqui 2 dias atrás. Vieram discutir o testamento. Miss Marple assentiu. "E agora, de repente, a Sra. Langdon morre antes que o documento seja revisado. Coincidências demais em um vilarejo tão pequeno." Ela olhou pela janela mais uma vez. O policial havia ido embora. Apenas o som distante de um carro ecoava pela rua. "Clara, minha querida, você lembra se a Sra. Langdon tinha parentes próximos?" "Só um sobrinho distante, acho. Peter Rowe. Serviu no exército, mas ninguém o viu desde o fim da guerra." "Então temos uma mulher solitária, um advogado que a visita pouco antes da morte, uma carta nunca aberta e um sobrinho ausente. 4 peças, todas deslocadas, e uma janela aberta no sótão." Clara franziu a testa. "Você acha que alguém estava escondido lá?" Miss Marple respondeu com calma. "Eu acho que a casa sabe mais do que parece." O vento soprou, fazendo ranger as persianas. Pela primeira vez desde o café da manhã, o olhar da idosa se endureceu. Ela sabia que, em Crawford, as tragédias raramente aconteciam de repente. Elas cresciam devagar, cultivadas em segredos, em silêncios, em pequenas omissões. Se o coração dela parou, Clara, talvez tenha sido de medo ou de arrependimento, e às vezes os dois andam juntos. Ao entardecer, a neblina voltou a cobrir a rua, e o número 16 desapareceu parcialmente sob o manto acinzentado. Miss Marple permaneceu junto à janela até as luzes da casa se apagarem completamente. Então, murmurou quase para si mesma: "Há casas que guardam os vivos, e há casas que guardam os que nunca foram embora." Miss Marple iniciou o dia pedindo a Clara Whitmore a chave reserva do número 16. Não houve resistência. A sobrinha conhecia o método da tia e entendia que a verificação de detalhes simples costuma resolver problemas complexos. Ao entrar na casa de Beatrice Langdon, a idosa percorreu a sala principal sem comentários desnecessários. Observou a poltrona, a bandeja, o bule ainda com resíduo de chá, o tapete com a marca circular vazia. Abriu a cortina apenas o suficiente para ver o rodapé. Poeira contínua, exceto por uma faixa limpa junto à parede. Sinal de móvel deslocado recentemente. Ela seguiu para a cozinha.
Na prateleira baixa, encontrou uma lata de biscoitos sem tampa e migalhas recentes. Na despensa, identificou discretos arranhões no chão, compatíveis com o solado masculino. O trinco da porta dos fundos tinha uso recente, graxa deslocada, marca de dedo na placa. No corredor, a escada para o sótão. A corda da escotilha apresentava fibra torcida, como se puxada várias vezes nos últimos dias. Miss Marple subiu sem pressa. No espaço superior, viu uma manta dobrada, 2 canecas desalinhadas, um cinzeiro improvisado. Havia também um fio de lã cortado com violência, preso entre tábuas. Embaixo da manta, um envelope sem selo, com a letra trêmula de Beatrice. O texto era curto. Há ruídos onde não deveria haver vida. Se alguém ler, que saiba que não sou cruel. Apenas não sei por onde começar. Miss Marple guardou o bilhete e voltou a descer. Na escrivaninha da sala de estudos, trancada, testou 2 pequenas chaves do chaveiro da própria casa. Nada. Passou a unha sob o encaixe e percebeu limalha antiga. A fechadura não era aberta havia semanas. Voltou-se para a estante. Localizou um atlas oco. Dentro, meia dúzia de cartas amarradas com barbante. Todas remetiam a um período de guerra. Algumas assinadas por M. Edmonds, outras por Peter. Todas pediam ajuda. Em 2, o destinatário era W. Moore, rasurado e reescrito como P. Langdon, indício de nome anterior omitido. À tarde, a governanta, Sra. Penfold, concordou em falar. Discurso simples. A patroa ficara mais reclusa no último mês, insistira em fechar persianas ao cair da tarde e pedira para trancar a passagem dos fundos. A governanta confirmava ter ouvido passos leves overhead, mas atribuía a ruídos do vento. Miss Marple perguntou por que a lata de biscoitos estava aberta. Resposta: não deixei assim. Em seguida, questionou quem moveu o objeto circular ao lado da poltrona. Penfold não sabia do que se tratava. Deduziu ser uma banqueta de tricô que sumira. Miss Marple registrou. Banqueta ausente, possibilidade de esconderijo. No escritório do advogado Harold Elms, a idosa confirmou a visita dele 2 dias antes do óbito. Elms afirmou que Beatrice queria ajustar disposições e mencionara receios noturnos, mas nada físico. Miss Marple pediu cópia do rascunho do Novo Testamento. O advogado recusou cópia integral, mas leu trechos. Havia menção a um parente distante e a criação de um pequeno legado para reparar uma omissão antiga. A frase interessou. Elms afirmou desconhecer Peter Rowe pessoalmente. Ao ser indagado sobre a carta lacrada recebida após a morte, confirmou o extravio. Chegou tarde, sem leitura em vida da cliente. Miss Marple comparou as cartas do Atlas com a letra do bilhete do sótão. Notou traços comuns, sublinhado triplo em palavras carregadas, R com laço. A coincidência não provava autoria única, mas sugeria um padrão de ênfase emocional igual em remetentes diferentes ou em um remetente imitando o outro. O ponto central, porém, era outro. A existência de uma omissão moral que Beatrice pretendia compensar perto do fim. Para compreender a omissão, Miss Marple buscou registros locais. Na paróquia, o vigário confirmou ajuda a famílias deslocadas durante a guerra e apontou uma anotação antiga com o sobrenome Edmonds. Um apontamento lateral dizia: pedido negado por tutora. Realocação sem retorno. O documento não citava Beatrice, mas a data coincidia com o período em que ela ainda usava nome de solteira. Na farmácia onde Clara trabalhava, 2 vizinhas comentaram, sem perceber que eram ouvidas, que
A senhora do 16 sempre desviava o olhar quando ouviu trens de evacuação. Fato leve, porém recorrente. Mudança de assunto ao tocar no tema deslocamentos infantis. A narrativa de culpa ganhou contorno objetivo. Uma mulher que evitava reconhecer laços antigos. Um parente ausente cuja presença rondava a rua sem ser notada. Sinais de estadia no sótão, comida desaparecida, ruídos, um bilhete de medo e tentativa de início de confissão. O ajuste de testamento indicava desejo de retificação. A ausência de confronto direto indicava vergonha. O próximo passo foi confirmar se Peter Rowe reaparecera. Miss Marple procurou doutora Temple, clínica geral, que relatou ter atendido recentemente um homem com leve torção no tornozelo, cheiro de tabaco forte e mãos limpas demais para um trabalhador braçal. Ele deu nome falso, Sr. Allen, e pediu curativo rápido, em dinheiro. A data coincidia com a semana anterior à morte de Beatrice. O detalhe das mãos chamou a atenção. Alguém habituado a manter a aparência controlada, apesar de dormir mal ou vagar à noite. Miss Marple reuniu as peças com o inspetor Hale, chamado a pedido dela. Expôs: sótão em uso, comida sumida, trinco com marca recente, bilhete no forro, cartas do Atlas, vigário com anotação de tutela antiga, médico com paciente anônimo. Hale descreu de homicídio. Ela concordou. O tema não era envenenamento, impacto ou sufocamento. O tema era a pressão contínua, a presença constante, o som deliberado, a lembrança implantada, um cerco emocional. Em termos legais, nada robusto. Em termos morais, suficiente para esmagar quem já estava frágil. Para testar a hipótese de redenção, Miss Marple voltou ao número 16 com autorização do inspetor. Procurou a banqueta desaparecida. Encontrou-a no sótão sob a manta. Dentro do estofamento, uma caixinha de lata com retrato antigo de Beatrice ao lado de criança magra. Junto, um rascunho de carta não enviada. Não me deixaram ficar com você. Disseram que era melhor assim. Eu acreditei. Hoje sei que foi covardia. O documento estabelecia elo direto entre a culpa de Beatrice e a figura infantil. Miss Marple entregou a lata ao inspetor. Sugeriu que fosse feito contato com assistentes sociais e com o escritório ferroviário que guardava listas antigas de evacuação. Em paralelo, afixou recado simples no quadro de avisos da pensão mais barata de Crawford. Procuram-se informações sobre parente retornado, recompensas por dados discretos. No dia seguinte, o dono da pensão ligou. Um homem usando Alan P. Alugara quarto por 2 noites, pagara adiantado e saíra na madrugada da morte de Beatrice, deixando apenas uma caixa de fósforos e um recibo de curativo. Miss Marple orientou o inspetor a não montar armadilha. Explicou que não havia intenção de violência letal. Havia necessidade de reconhecimento. Se o homem buscava vingança, teria confrontado. Em vez disso, restringira-se a ocupar o espaço esquecido, a produzir sinais leves, a forçar a memória alheia. Em termos temáticos, culpa estava estabelecida. Faltava redenção. A redenção não viria pela polícia, viria pelo gesto certo. Miss Marple pediu a Clara papel, envelope e uma foto. Escreveu ao Sr. Allen e deixou a carta com o proprietário da pensão, caso o hóspede voltasse. A casa ouviu você. A pessoa de quem você esperava o nome preparou algo para ser encontrado. Vá ao sótão e pegue o que é seu. A frase tinha objetivo duplo: abrir a passagem simbólica e cessar a ronda. Na tarde seguinte,
A casa número 16 teve marca de passo recente no corredor, lama seca no tapete e janela do sótão escancarada por alguns minutos. Nada foi quebrado. Sumiram apenas a lata e o retrato. Em sua mesa, o inspetor recebeu o envelope pardo sem remetente com uma única linha. Eu fui ouvido. Não havia confissão de dano nem ameaça. Havia fechamento. Miss Marple levou a Clara ao cemitério para a cerimônia simples de Beatriz. Pouca gente. O advogado manteve distância. A governanta chorou em silêncio. Duas vizinhas cochicharam sem malícia. A idosa depositou um ramo pequeno e disse apenas: algumas pessoas morrem pelo que não disseram a tempo. Ao sair, orientou Clara a pedir ao vigário que incluísse no anúncio paroquial um pedido de contato de qualquer parente distante de Beatrice Langdon, sem expor nomes. O gesto finalizava o arco de reparação pública. Nos dias seguintes, a rua normalizou ruídos. A governanta voltou a organizar a casa para inventário. O advogado iniciou o processo de venda. O inspetor encerrou o relatório sem crime. Miss Marple, porém, não marcou fim na própria cabeça até receber uma última confirmação. O dono da pensão relatou que Alan P. pedira encaminhamento de trabalho sazonal em uma fazenda a 3 vilas dali. Levou apenas uma mala pequena e um retrato velho. Conexão temática completada. Culpa reconhecida pela autora do silêncio por meio de bilhete e de mudança testamentária. Redenção possível para o homem esquecido, que finalmente recebeu um sinal de existência. O caso, aos olhos de Miss Marple, não exigia prisões, mas fechamento moral. Ela devolveu a chave do número 16 a Clara e resumiu, sem floreios. Nada aqui foi sobre prova pericial. Foi sobre admitir o que se varreu para cima do teto. A sobrinha perguntou se a senhora Langdon teria vivido mais se tivesse falado antes. Resposta: talvez. Falar cedo poupa o coração de carregar o que não aguenta. Com isso, Miss Marple considerou concluída a primeira linha do desenvolvimento, demonstrar a cadeia de ações que expôs a culpa de Beatrice e facilitou a redenção de quem foi apagado. O próximo passo seria examinar como o passado continuou a operar como fantasma em cada gesto, objeto e escolha remanescente da casa e dos que a cercavam. Com a morte da viúva confirmada e o estranho visitante desaparecido, Miss Marple começou a reunir o que o tempo havia deixado espalhado. O número 16 de Wren Street não era apenas uma casa fechada. Era um espelho do que as pessoas de Crawford preferiam esquecer. Cada parede, cada objeto parecia falar de algo interrompido, uma vida, um vínculo, uma promessa não cumprida. Na manhã seguinte ao funeral, a governanta Sra. Penfold retornou para limpar e empacotar os pertences. Miss Marple pediu permissão para acompanhá-la. A mulher aceitou, talvez aliviada por não estar sozinha ali dentro. O cheiro de lavanda ainda impregnava o ar, mas havia algo diferente, uma presença que não se podia tocar, apenas sentir. É estranho, senhorita, comentou a governanta. Quando passo o pano nos móveis, é como se o pó voltasse no mesmo lugar, como se a casa não quisesse mudar. Miss Marple respondeu, sem levantar o olhar. Casas velhas às vezes se acostumam a guardar memórias, e esta parece ter muitas. Elas subiram ao primeiro andar. No quarto principal, a cama estava feita, mas o travesseiro afundado indicava noites sem sono. Havia um retrato pequeno sobre a cômoda, uma mulher jovem em uniforme da Cruz Vermelha ao lado de um rapaz de olhar inseguro. O vidro estava quebrado e uma camada de poeira cobria o rosto do rapaz,
como se alguém tivesse tentado apagá-lo. No sótão, o ar era mais frio. As marcas da manta e das canecas ainda estavam lá, mas agora chamava a atenção uma pequena pilha de papéis queimados dentro de um balde de ferro. Restavam fragmentos legíveis. Estação de evacuação. Criança no 48. Alocação temporária. Miss Marple reuniu os pedaços, sem comentar, e desceu em silêncio. À tarde, ela foi até o Arquivo Municipal de Crawford. Pediu acesso aos registros de 1939. O funcionário, um homem magro com mais paciência que simpatia, localizou o volume. Nas páginas amareladas, ela encontrou o nome Beatrice Langdon, ainda solteira na época, e logo abaixo, tutora provisória de Peter Edmonds, idade 8 anos, evacuação deferida. A última anotação dizia apenas: criança não retornou. Era um registro frio, administrativo, mas bastou para transformar o mistério em tragédia. O sobrinho desaparecido não era apenas um parente distante. Era o menino que Beatrice fora designada para proteger durante os bombardeios, e que ela perdera ou abandonara. De volta à rua Wren, Miss Marple observou as janelas de longe. O número 16 parecia um corpo em repouso, e ainda assim havia algo inquieto na quietude. A cortina do sótão se movia levemente, mesmo sem vento. Podia ser corrente de ar, mas ela sabia que casas antigas respiram de formas próprias, especialmente quando tem algo a dizer. Naquela noite, uma vizinha, Sra. Gale, apareceu com um bolo em sinal de cortesia. Como sempre, trouxe também um relato. Juro que vi uma sombra no beco ontem à noite. Alguém alto, com passo manco. Pensei que fosse o carteiro, mas ele não usa capa escura. Miss Marple ouviu sem interromper. E para onde a sombra foi? Perguntou calmamente. Atravessou para os fundos do número 16. Era o suficiente. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Miss Marple foi até lá. O portão lateral estava entreaberto, as folhas cobriam metade do caminho. No chão, marcas recentes de botas. Ao lado da composteira, restos de cinzas e papel queimado, mais fragmentos do passado, destruídos por alguém que não queria deixar rastros. Entre as cinzas, ela encontrou uma argola de metal retorcida. Era o fecho de uma moldura, provavelmente do retrato sobre a cômoda. Beatrice ou alguém tentara apagar o rosto do menino. Talvez por culpa, talvez por medo. Ao meio-dia, Miss Marple visitou o vigário local. O reverendo Hollis recordava o caso com desconforto. Lembro-me da evacuação. Muitos vieram com crianças. A senhorita Langdon era jovem, disciplinada, mas fria. O menino parecia frágil. Tinha olhos de quem já entendia demais. E o que aconteceu depois? Perguntou ela. Disseram que ele foi realocado, mas ninguém confirmou. Um funcionário mencionou uma confusão durante um bombardeio. Os registros desapareceram, e ela nunca mais tocou no assunto. Miss Marple agradeceu e deixou o local com mais perguntas do que respostas. Se o menino desaparecera durante a guerra, como o homem visto agora poderia ser ele? A resposta era simples e cruel. Nem todas as crianças perdidas morreram. Algumas apenas voltaram como lembranças encarnadas. Nos dias seguintes, a rua voltou à rotina. Mas o número 16 continuava imóvel, como se preso a outro tempo. Às vezes, Clara jurava ouvir batidas leves à noite e o gato da vizinha se recusava a atravessar o portão. O passado estava vivo, não em fantasmas, mas na culpa transformada em presença. Certa tarde, o inspetor Hale levou notícias. O registro do hospital indicava que um homem chamado Alan Peters
fora atendido por ferimento na perna, o mesmo que a vizinha descrevera. Pagara em dinheiro e sumira logo depois. A idade coincidia com o menino desaparecido e o sobrenome escolhido, Peters, não parecia coincidência. Miss Marple guardou o relatório sem expressão. Ele voltou para olhar a casa, disse, mais para si do que para o inspetor. O lugar que o esqueceu é o único onde ele ainda existe. Naquela noite, ela e Clara observaram a rua pela janela. As luzes das casas acesas desenhavam uma fileira uniforme, exceto a do número 16, mergulhada em sombra. Tia, perguntou a jovem, você acredita em assombrações? Miss Marple sorriu de leve. Creio em memórias que não encontram descanso. Às vezes é mais ou menos a mesma coisa. Ela sabia que o homem ainda estava por perto e que a casa não descansaria até que ambos, o que havia errado e o que havia sido esquecido, se reconhecessem. O passado não era apenas lembrança. Era um morador, silencioso, que andava pelos corredores de Crawford esperando ser notado. A semana seguinte trouxe uma calmaria artificial a Crawford. Os jornais locais já haviam esquecido a morte da viúva, e os vizinhos voltaram às suas rotinas, fingindo que o número 16 nunca existira. Mas Miss Marple sabia que o silêncio aparente era apenas outra forma de ruído. As casas falavam em murmúrios, portas que batiam sem vento, passos leves no beco, sombras que pareciam se mover quando ninguém olhava diretamente. Ela passou a anotar cada pequeno detalhe, não para a polícia, mas para si. Sabia que os grandes segredos raramente se escondem em crimes, mas em comunicações interrompidas. A senhora Langdon havia escrito uma carta que nunca enviou, e o homem que rondava a casa parecia viver de sinais, batidas, arranhões, ruídos discretos. Era um diálogo entre dois fantasmas em vida. Naquela manhã, Miss Marple voltou à residência acompanhada da governanta, Sra. Penfold. O inspetor Hale autorizara uma última vistoria antes que os pertences fossem removidos. A idosa caminhou pelo corredor sem pressa, ouvindo o ranger do assoalho. Parou diante da escrivaninha e passou o dedo pela madeira. Veja, disse ela, há pequenas marcas de unha aqui. Alguém tentou abrir esta gaveta sem a chave. A governanta confirmou que a fechadura estava emperrada havia anos. Miss Marple insistiu em testá-la. Com uma pinça fina e calma de relojoeira, destravou o mecanismo. Dentro havia um maço de papéis, todos em branco, exceto um envelope com cera rachada. Nele, um bilhete curto. Você nunca respondeu, mas ainda estou ouvindo. As palavras eram trêmulas, mas a caligrafia não era de Beatrice. A mensagem fora deixada por outra mão, talvez do homem que vivera no sótão. Miss Marple não reagiu com espanto, apenas guardou o papel. O silêncio é uma forma de resposta, murmurou. E às vezes, a mais cruel de todas. No mesmo dia, ela visitou a pensão onde o tal Sr. Alan Peters havia se hospedado. O dono, um homem corpulento e falante, contou que o hóspede era reservado, dormia de dia e saía ao cair da noite. Deixara o quarto em ordem, mas esquecera uma caneta e um livro de anotações. Miss Marple folheou o caderno. Quase todas as páginas estavam em branco, exceto por uma frase repetida diversas vezes. Ela sabe. Sabia o quê? Perguntou o proprietário. Talvez que o esquecimento tem preço, respondeu Miss Marple, devolvendo o caderno. De volta à casa de Clara, passou a tarde analisando os papéis encontrados. Havia uma linha de comunicação interrompida entre a tutora e o menino, entre o advogado e a cliente, entre o visitante e a casa. Cada um falava, mas ninguém ouvia.
O resultado era o mesmo: isolamento. Na manhã seguinte, Miss Marple escreveu um bilhete e o colocou discretamente na caixa de correio do número 16. O texto era simples: se você ainda estiver por perto, volte esta noite. A casa está aberta. Ela sabia que a mensagem não precisava de destinatário certo. Bastava o vento e o rumor da vila para que chegasse onde devia. Às 9 da noite, o beco atrás das casas estava úmido e silencioso. Miss Marple observava da janela da sobrinha, sem vela acesa, apenas a luz fraca da rua. Pouco depois das 10, uma silhueta atravessou a neblina. O homem caminhava devagar, mancando levemente, o chapéu cobrindo metade do rosto. Parou diante do número 16, empurrou o portão e entrou. Nenhum movimento brusco, nenhum som alto. Apenas um toque leve na maçaneta, um giro cuidadoso e a porta que se abriu sem resistência. Miss Marple esperou 15 minutos antes de atravessar a rua. Entrou sem bater. O ar cheirava a poeira e carvão úmido. Da sala vinha uma luz fraca, a chama de uma vela. O homem estava de pé, ao lado da poltrona onde Beatrice morrera. Ele segurava o retrato antigo e falava em voz quase inaudível. Você ouviu agora? Sim, respondeu Miss Marple da porta. Ela ouviu. O homem se virou, surpreso, mas não assustado. Tinha o rosto pálido, os olhos fundos, o cansaço de quem vive à margem da própria história. Quem é a senhora? Alguém que escuta, respondeu ela calmamente. E que entende o que o silêncio faz. Ele abaixou o olhar, segurando o retrato contra o peito. Ela me esqueceu, e agora todos acham que eu nunca existi. Ela tentou lembrar, mas já era tarde, disse Miss Marple. Nem toda reparação chega enquanto se pode ouvir. O homem assentiu, os olhos marejados. Fiquei esperando. Quis que ela soubesse. Fiz barulho, deixei luzes acesas, mas ela só se assustava. Porque o medo é a primeira forma de reconhecimento, explicou a idosa. O coração dela percebeu antes da razão. Por alguns minutos ficaram em silêncio. O relógio da lareira marcava 11 horas. A chama da vela vacilou. Miss Marple se aproximou lentamente. Há uma carta para você no sótão, disse. Ela escreveu antes de morrer. Talvez não apague o que aconteceu, mas pode lhe devolver o direito de existir. Ele não respondeu. Apenas passou por ela e subiu a escada. A idosa permaneceu parada, ouvindo os passos leves acima. Quando ele desceu novamente, segurava a carta amarelada nas mãos. Ela me chamou de filho, murmurou. Miss Marple assentiu. Era o que ela devia ter dito 40 anos atrás. Ele dobrou a carta com cuidado e a colocou no bolso. Não quero polícia nem perdão, só quero ir embora. Então vá, respondeu ela. O silêncio não precisa continuar. Já foi ouvido o suficiente. O homem deixou a casa pela porta dos fundos. Miss Marple esperou até ouvir o portão bater antes de apagar a vela. Na manhã seguinte, o inspetor Hale apareceu com um envelope deixado na delegacia. Dentro estava a fotografia da criança e uma das agulhas de tricô que haviam desaparecido. No verso, uma única frase: agora ela pode dormir. Miss Marple não disse nada, apenas olhou pela janela. A rua estava calma e a névoa começava a se dissipar. O silêncio que restava não era mais de medo, mas de encerramento. Nos dias seguintes, ela notou algo curioso. O gato da vizinha voltou a atravessar o portão do número 16. As cortinas foram abertas pela governanta e a luz da manhã voltou a entrar. A casa, por fim, parecia respirar novamente. Para Miss Marple,
Aquele era o tipo de caso que não precisava de manchetes nem julgamentos. Era sobre vozes que demoraram a ser ouvidas e palavras que chegaram tarde demais. E, como sempre, ela concluiu sozinha, em voz baixa. Nem todo crime é feito de sangue. Alguns são feitos de silêncio. O caso parecia encerrado para todos, menos para Miss Marple. A vila retomara seu ritmo comum. Crianças voltando da escola, donas de casa trocando receitas e homens discutindo preços no mercado. Ainda assim, havia algo no ar de Crawford que ela não conseguia ignorar. O tipo de silêncio que vem quando as pessoas escolhem não ver o que está diante delas. A morte da senhora Beatrice Langdon fora tratada como uma tragédia doméstica sem importância. Uma mulher de boas maneiras que viveu só e partiu em paz, diziam os vizinhos. Ninguém mencionava o homem que vagara pelas sombras, nem as cartas antigas queimadas no quintal. Era mais confortável manter a aparência de normalidade, a velha obsessão britânica pela boa reputação. Miss Marple sabia que o verdadeiro mistério de Crawford não estava no crime, mas nas hierarquias invisíveis que moldavam suas vidas. Beatrice fora respeitada porque parecia pertencer à classe certa. Viúva de um militar, dona de uma casa própria, discreta e pontual. O rapaz que ela abandonara, por outro lado, tornara-se um fantasma justamente porque não se encaixava nesse padrão. No início da semana, o advogado Harold Elms procurou Miss Marple para encerrar os assuntos legais. A propriedade será vendida, informou, e parte do valor será destinada a instituições de caridade. Parece que esse era o desejo da falecida. A idosa ouviu com atenção. Instituições de caridade, repetiu. Um modo elegante de aliviar a consciência quando a reparação direta é impossível. O advogado não respondeu. Guardou os documentos desconfortável. Ela percebeu o incômodo e continuou. Não culpo a senhora Langdon. Ela fez o que esperavam dela, manter o nome, a casa, o silêncio. Mas, convenhamos, Sr. Elms, é mais fácil doar dinheiro do que pedir perdão. O homem pigarreou e tentou encerrar a conversa. Com todo respeito, senhorita Marple, o passado dela não é de interesse público. Não, replicou ela calmamente, mas é de interesse humano. Naquela mesma tarde, Miss Marple visitou a mercearia de Sr. Drayton, onde as conversas da vila se misturavam ao som de moedas e sacolas. Ouviu sem se intrometer. Uma das clientes comentava. A viúva era reservada, mas decente. Nunca misturou-se com aquele tipo de gente. Outra respondeu. Nem precisava, já tinha tudo o que queria. Marple aproximou-se do balcão e pediu um pacote de chá. Curioso, disse ela em voz neutra. Como definimos decência pela distância que mantemos dos outros? As mulheres se calaram, sem saber se fora uma provocação ou uma observação inocente. À noite, conversou com Clara. A sobrinha notou que a tia parecia mais reflexiva do que de costume. Você acha que a senhora Langdon merecia a pena? Perguntou. Miss Marple respondeu devagar. Merecia compreensão. Era prisioneira de uma regra não escrita, a de que ser respeitável é mais importante do que ser bondosa, e essa regra destruiu 2 destinos. Clara serviu o chá e tentou entender. Mas ela era rica. Podia ter ajudado o menino. Justamente por isso, explicou a idosa. As pessoas de posição têm horror à desordem. Ajudar exige admitir que se falhou. E nada é mais mal visto do que uma dama admitir erro em público. Nos dias seguintes, ela observou como a vila se reorganizava em torno do acontecimento. O número 16 logo foi listado para venda. O advogado trouxe avaliadores e um casal de forasteiros veio visitar.
olharam a casa com admiração. Boa estrutura, ótima localização e aquele charme antigo, disseram. Nenhum deles mencionou o rumor do homem no sótão ou o passado trágico da moradora. Miss Marple acompanhou à distância, consciente de que as casas, como as pessoas, são reabilitadas quando servem a novos propósitos. Tudo se compra, tudo se esquece, pensou. Mais tarde, o inspetor Hale passou em sua casa com o relatório final. Caso encerrado, afirmou. Causa natural, sem indícios de crime. Natural? Repetiu ela. É um termo curioso. Um coração pode parar de funcionar naturalmente depois de anos de covardia. O inspetor sorriu, acostumado à acidez dela. A senhora sempre encontra poesia até na tragédia. Não é poesia, é lógica, respondeu Miss Marple. As pessoas de Crawford tratam moralidade como etiqueta. Desde que se mantenha o tapete limpo, ninguém pergunta o que há debaixo dele. Ela entregou-lhe uma folha que havia encontrado entre os papéis da senhora Langdon, um rascunho não datado. Nunca foi maldade. Foi medo de ser julgada. Fiz o que esperavam de mim. O inspetor leu em silêncio. Então ela sabia. Sabia, disse Miss Marple. Mas entender não é o mesmo que agir. Nos dias que se seguiram, a idosa caminhou pela vila e percebeu pequenos sinais de mudança. A governanta Penfold, antes temerosa, começou a conversar com o leiteiro, um gesto simples, mas significativo em um lugar onde fronteiras sociais eram tão rígidas quanto cercas de ferro. Clara, inspirada pela tia, passou a trabalhar como voluntária no asilo local, dizendo que é melhor visitar os esquecidos do que comentar sobre eles. O escândalo não veio, e Miss Marple sabia que nunca viria. A vila seguiria elogiando a falecida, aplaudindo a caridade póstuma e ignorando a solidão que a cercara em vida. Era assim que Crawford preservava sua imagem, transformando tragédias morais em histórias de boa conduta. Mas a idosa via mais fundo. Sabia que o verdadeiro julgamento não ocorrera no tribunal, nem nas páginas do jornal. O veredito estava nas reações sutis das pessoas, no desconforto, no desvio de olhar, na pressa em mudar de assunto. Certa tarde, uma menina entregou-lhe uma carta sem remetente. Dentro, uma única linha. Ela me viu. Miss Marple entendeu o recado. O homem, Peter, Allen ou qualquer nome que tivesse, partira, mas deixara sua última comunicação. O reconhecimento. Era o oposto do que vivera até então. Ela guardou o bilhete e olhou pela janela. O sol iluminava a rua e as casas pareciam mais leves. A moral da vila permanecia intacta, mas a idosa sabia que, no íntimo, algo havia se deslocado. Talvez fosse apenas a consciência de que o respeito social não vale tanto quanto a simples humanidade. Quando o sino da igreja soou ao entardecer, Miss Marple murmurou para si: não é o crime que define o caráter de um lugar, mas o que as pessoas decidem esquecer depois. E com essa certeza, preparou-se para a próxima etapa de sua reflexão. Entender de que forma a justiça, no caso da senhora Langdon, não seria feita pelos tribunais, mas pela restauração silenciosa da verdade entre os vivos e os mortos. A manhã seguinte trouxe uma luz pálida e fria a Crawford. A neblina recuava lentamente, revelando o número 16 agora silencioso e vazio. O letreiro de Vende-se balançava no portão como se hesitasse em se firmar. Para a vila, o assunto estava resolvido. Para Miss Marple, não. Ela acreditava que justiça nunca se resume a relatórios ou selos de cartório. Justiça, em muitos casos, era apenas o reconhecimento.
e esse ainda não havia acontecido por completo. O inspetor Hale enviara um mensageiro com a cópia final do processo. Causa natural. Encerrado. Junto, um pequeno recado manuscrito. A senhora estava certa. Ele não queria vingança. Miss Marple dobrou o bilhete e o guardou na gaveta. Sabia que aquele reconhecimento, vindo de um homem prático como Hale, já era um raro tipo de vitória. No mesmo dia, recebeu uma visita inesperada. Harold Elms, o advogado, apareceu à porta, o chapéu nas mãos e o olhar desconfortável. Vim trazer algo que talvez lhe interesse, disse. Entregou uma pequena caixa de lata amassada, encontrada entre os pertences da falecida. Dentro havia um broche militar e uma carta endereçada a P, nunca enviada. Miss Marple leu silenciosamente. Você foi minha responsabilidade e meu erro. Guardei seu nome nas paredes da casa e não tive coragem de chamá-lo. Se um dia voltar, saiba que não o neguei por crueldade, mas por medo de não ser perdoada. A idosa devolveu a carta à caixa e respirou fundo. Ela tentou, ao fim, quis deixar um caminho de volta, ainda que tarde demais. O advogado pareceu perturbado. A senhora acredita que ele a perdoou? Perdoar é uma palavra pesada, respondeu, mas compreendeu sim, e isso às vezes basta. Nos dias seguintes, Miss Marple manteve uma rotina simples, observando discretamente os sinais de encerramento que o vilarejo oferecia. A governanta Penfold começou a empacotar as roupas da falecida para doação. O reverendo Hollis preparava um pequeno sermão sobre misericórdia e redenção, sem mencionar nomes. E os novos compradores, um casal jovem, confirmaram a compra da casa. Enquanto a vila se reorganizava, Miss Marple dedicava-se a restaurar o equilíbrio moral da história, não com discursos, mas com ações. Escreveu uma carta anônima para o jornal local, elogiando a generosidade póstuma de Beatrice Langdon, mas acrescentando uma frase intencional. O maior gesto de bondade é reconhecer aqueles que o tempo tentou apagar. Era uma forma sutil de fazer a vila lembrar sem confessar. Uma semana depois, recebeu a visita de Clara, animada. O senhor do asilo leu sua carta no jornal e decidiu criar um fundo para ajudar órfãos de guerra. Disseram que foi ideia inspirada na viúva Langdon. Miss Marple sorriu discretamente. Às vezes a justiça acontece por desvio. Ela sempre quis ser lembrada como alguém correta. Agora será, mas por um motivo que, enfim, faz sentido. Clara olhou para a tia com admiração. E quanto a ele? O homem do sótão? Ele já teve o que buscava, respondeu, a certeza de que alguém o viu, que sua história não foi completamente apagada. Não há tribunal capaz de conceder paz melhor que essa. Naquela noite, Miss Marple sentou-se sozinha, o tricô no colo, o fogo baixo na lareira. Enquanto as agulhas batiam em ritmo suave, recordou as últimas semanas. A casa, a carta, o rosto cansado do homem e a frase que ecoava em sua mente. Ela me chamou de filho. A compreensão, pensou, é o estágio final da justiça. Não se trata de castigo, mas de equilíbrio. O mal é compensado quando o silêncio cede lugar à verdade. E naquele caso, o equilíbrio havia sido restaurado, não pela lei, mas pela lembrança. 2 dias depois, o inspetor Hale retornou para uma última conversa. Sabe, senhorita Marple, este foi o caso mais estranho que já fechei. Nenhum crime, nenhum culpado, e mesmo assim não consigo parar de pensar nele. Porque o senhor entende, disse ela, que nem toda justiça deixa marcas visíveis.
Às vezes ela se manifesta quando uma vida que estava apagada volta a existir por alguns instantes. Hale coçou o queixo. E quanto à casa? Deveria ser demolida? De jeito nenhum, respondeu. Casas, como pessoas, precisam de segundas chances. Elas só se tornam mal-assombradas quando ninguém lhes devolve propósito. O inspetor concordou, sem ironia. Sabe, a senhora poderia muito bem ser juíza. Não, meu caro, juízes aplicam regras. Eu apenas escuto o que o mundo tenta esconder. Quando Hale se foi, Miss Marple caminhou até a janela. A rua estava quieta. O número 16 continuava fechado, mas agora parecia outro, não ameaçador, apenas cansado. O Melrose voltou ao portão, cantando como antes. Mais tarde, Clara entrou na sala com uma notícia. Recebi uma carta da paróquia de Loxley. Procuram voluntários para visitar crianças deslocadas. Achei que talvez devêssemos ajudar. A idosa assentiu com satisfação. Excelente ideia. A reparação mais nobre é continuar o que outros não conseguiram terminar. Na manhã seguinte, Miss Marple foi ao correio. Levava consigo um envelope endereçado apenas a P.E., sem cidade nem rua. Dentro, colocou uma cópia da carta que Beatrice escrevera, junto com uma nota sua. Ela lembrou de você, e nós também. Pediu que o carteiro deixasse o envelope no trem com destino norte, sem registro. Era um gesto simbólico, enviar algo que talvez nunca chegasse, mas que cumpria o papel de encerrar o ciclo. De volta para casa, preparou chá para si e para Clara. O que acontece com o número 16 agora? Perguntou a sobrinha. Será reformado? Respondeu. Mas algumas marcas jamais saem das paredes. E tudo bem, é assim que a memória se preserva. O relógio da lareira bateu meio-dia. Miss Marple observou o vapor subir da xícara e formou um leve sorriso. Sabe, minha querida, as pessoas acham que justiça é prender alguém, mas às vezes é simplesmente devolver a verdade a quem foi esquecido. E acha que a senhora Langdon encontrou paz? Creio que sim. Quando a casa parou de fazer barulho, soube que ela havia sido perdoada. E, de certa forma, se perdoado também. O sol rompeu as nuvens, e por um breve momento, Crawford pareceu um vilarejo comum novamente. As janelas abertas, as vozes no mercado, os passos leves na rua, tudo parecia seguir adiante. Miss Marple fechou o caderno de anotações. O caso estava encerrado. Nenhum culpado, nenhum veredito, mas uma compreensão profunda. A verdade, quando reconhecida, cumpre o papel que nenhuma sentença pode alcançar. E assim, com a serenidade de quem entende o peso do passado e a leveza do perdão, ela concluiu. Alguns crimes destroem vidas, outros apenas revelam o que já estava perdido. Mas todos, sem exceção, pedem a mesma coisa, que alguém finalmente os escute. O tempo passou, e a vida em Crawford retomou seu compasso habitual. O número 16 de Wren Street foi vendido, reformado e pintado de um tom mais claro, quase alegre. As novas cortinas balançavam nas janelas, e o jardim, antes tomado por eras e silêncio, agora exibia roseiras jovens e um banco de ferro branco. Para os vizinhos era apenas mais uma casa restaurada. Para Miss Marple, era o último capítulo de uma história que jamais se contaria por completo. Ninguém mencionava mais a senhora Beatrice Langdon. Sua morte fora catalogada como natural, seu nome esquecido nas conversas da padaria e nas colunas do jornal. Mas Miss Marple sabia que o esquecimento era, na verdade, a forma mais refinada de justiça em vilas como aquela, quando os vivos se envergonham demais para relembrar
e decidem sepultar o passado sob boas maneiras e tinta nova. Numa tarde de primavera, a idosa caminhou até o portão do número 16. O novo proprietário, um senhor simpático chamado Mr. Carter, a cumprimentou. Está curiosa sobre a casa, imagino? Todos dizem que há histórias antigas por aqui. Ela sorriu, tranquila. Histórias existem em todas as casas, meu caro. Algumas só falam mais alto que outras. Ele a convidou para entrar. O interior era irreconhecível. Paredes recém-pintadas, móveis modernos, o cheiro de verniz substituindo o de lavanda e carvão. Ainda assim, sob o novo brilho, Miss Marple percebia ecos do que acontecera ali. O canto da poltrona onde Beatrice respirou pela última vez, o teto que ocultara o retorno de um homem ferido pelo passado, a gaveta onde dormia uma carta que jamais fora enviada. Bonita, não é? Comentou o proprietário. Bonita, sim, e agora em paz. Do lado de fora, um melro pousou no portão e cantou. Era o mesmo pássaro que Miss Marple ouvira tantas vezes durante o caso. O único som constante entre a culpa, o medo e o perdão. O canto soava agora diferente, livre, como se até a natureza tivesse decidido seguir adiante. De volta à casa de Clara, Miss Marple preparou o chá. A sobrinha entrou trazendo o jornal. Tia, olha isso! O Fundo de Ajuda a Órfãos, criado em homenagem à Sra. Langdon, foi expandido. Dizem que ajudará crianças de outras cidades também. A idosa levantou os olhos e leu em silêncio o pequeno artigo. No fim, havia uma frase simples. Em memória de quem aprendeu tarde demais o valor de ouvir. Dobrou o jornal com cuidado e colocou-o sobre a mesa. Ela finalmente encontrou o que buscava, disse. Clara sentou-se à frente dela. Então terminou? Casos assim nunca terminam, minha querida. Apenas se transformam em lições. Ficaram alguns instantes em silêncio, o som do relógio marcando o ritmo lento da tarde. Miss Marple, então, começou a guardar suas anotações do caso. Papéis, recortes, cartas. Colocou tudo numa pequena pasta e a lacrou com barbante. Na capa escreveu apenas A Casa que Falava. Mais tarde caminhou até o correio e despachou o pacote para St. Mary Mead, onde pretendia guardá-lo entre outros arquivos pessoais. Era o costume dela, arquivar o passado para que o presente não o distorcesse. Na volta, encontrou o reverendo Hollis no caminho. Ele sorriu, tímido. Soube que a senhora está deixando Crawford. Fará falta aqui. Ah, reverendo, só fiz o que sempre faço. Ouvi o que os outros preferem ignorar. Mesmo assim, trouxe paz a um lugar que andava pesado. Miss Marple agradeceu. A paz não é obra minha. Ela sempre esteve aqui, apenas esperava que alguém abrisse as janelas. Ao chegar em casa, o crepúsculo cobria as colinas. A lareira ardia suavemente e Clara costurava em silêncio. Miss Marple pegou o tricô, retomando o cachecol azul claro que havia começado semanas antes. O movimento repetitivo das agulhas parecia encerrar o ciclo, fio por fio, lembrança por lembrança. Clara quebrou o silêncio. Você acha que ele, o homem, ainda está por perto? Miss Marple manteve o olhar no trabalho. Talvez esteja em algum lugar distante, começando de novo. As pessoas que foram esquecidas carregam o passado por um tempo, mas acabam encontrando um canto do mundo onde podem existir sem serem vistas. E a Sra. Langdon? Ela descansou. Quando o arrependimento é reconhecido, o peso se dissolve, e quem foi esquecido ganha um nome outra vez. Clara observou o tricô crescer e sorriu. Então tudo voltou ao seu lugar. Nem tudo,
disse Miss Marple suavemente. Mas o que restou é suficiente. Pouco depois, uma carta chegou pelo correio, sem remetente. Dentro, apenas uma fotografia, o retrato de um campo aberto com uma árvore solitária ao fundo. No verso, escrito à mão, "A casa está quieta agora. Obrigado." Miss Marple segurou a foto por alguns instantes, depois colocou-a na moldura vazia da lareira, no exato lugar onde antes estivera o retrato queimado de Beatrice e o menino. "Assim é melhor", murmurou. Nos dias que se seguiram, Crawford voltou a ser apenas um ponto tranquilo no mapa. A vila falava de flores, colheitas e pequenos eventos. O nome da viúva desapareceu das conversas e o número 16 ganhou novos sons. Risadas, passos, vida. Para Miss Marple, o caso do sótão e do coração partido era mais do que um mistério resolvido. Era um lembrete de que justiça nem sempre vem com punição. Às vezes vem com compreensão. O perdão não precisa ser dito, basta ser sentido. E a verdade, mesmo quando chega tarde, ainda é capaz de curar. Na última noite, antes de deixar Crawford, ela caminhou sozinha até o portão do número 16. O vento agitava as flores recém-plantadas. Miss Marple pousou a mão sobre o ferro frio e sussurrou: "Vocês dois podem descansar agora." Ao se afastar, olhou uma última vez para o beco estreito onde tudo começara. Não havia mais sombras nem passos. Apenas o som distante de um melro, cantando em algum lugar acima dos telhados. De volta à casa, Clara já a esperava com 2 xícaras de chá. "Hora de dormir, tia?" "Hora de encerrar um capítulo", respondeu ela. O relógio marcou 9 horas. Miss Marple sentou-se diante da lareira e pensou no que sempre repetia a si mesma depois de cada caso. A verdade não desaparece, apenas espera ser ouvida. Enquanto o fogo diminuía, a idosa concluiu em voz baixa: "Nem todas as casas escondem assassinos. Algumas guardam arrependimentos. Mas, se alguém escutar com atenção suficiente, sempre encontrará o som da verdade por trás do silêncio." E com isso, o mistério do número 16 em Crawford se dissolveu por completo. Não com sirenes ou julgamentos, mas com a compreensão de uma mulher que sabia que justiça e compaixão, quando caminham juntas, são a forma mais rara de redenção.